Fala galera, beleza? Estamos aqui com a segunda aula da parte de construção da página e nós estamos agora indo para a segunda fase. Então nós já completamos aqui a nossa parte do topo, a parte inicial, e nessa parte inicial nós temos aqui a foto, a parte da lateral que vem com as informações básicas, mas faltou uma coisa para a gente adicionar aqui, logo acima do campo de cadastro, faltou um detalhe básico aqui. Eu vou duplicar essa informação e vocês vão ver o que a gente vai fazer. Nós vamos adicionar uma chamada aqui, para as pessoas poderem se cadastrar, ok? Então eu vou clicar no texto, e logo aqui você já vai perceber que nós temos uma opção de duplicar. Duplicando essa área, você ganha uma outra grátis, entendeu? E aqui em cima, você clica no texto e arrasta para a área que você deseja. Simples assim. E aqui nós vamos inserir uma informação. Cadastre seu e-mail e ganhe 10% de desconto. Ok? Bem simples, direto ao ponto, bem tranquilo. E aí a gente já consegue, com calma, já montar a nossa parte secundária, parte da chamada, ok? Então ficou bem bacana, ficou com uma imagem de fundo, ficou uma imagem principal aqui representando o evento, e aqui encontro de vinhos, pizzeria 1900. Eu vou colocar aqui São Paulo, só para a gente dar uma reforçada no local do evento, beleza? Muito bem, muito legal. Anteriormente também nós criamos nosso estilo, né? Nossas cores. Nós vamos utilizar essa fonte mesmo, ela está tranquila para a gente. Vamos seguir para a próxima fase, beleza? Qual é a nossa próxima fase? Vamos voltar no nosso documento de texto, que é muito importante que a gente tenha aqui, tá? Nesse documento de texto, nós temos aqui a descrição do evento. Então, para fechar o ano, o Encontro de Vinhos volta à cidade de São Paulo. Vou colocar aqui Encontro de Vinhos, Pizzeria 1900, volta a São Paulo. E aqui vem o texto secundário da chamada. Então vamos copiar todo esse texto. Lembra que a dica foi: abre o bloco de notas, limpa esse texto, limpa os efeitos, limpa tudo, e aí você leva para o site, tá? Para você não ter problema ficar reeditando muitas vezes dentro da página que você está montando. Então beleza, como que a gente vai montar uma barra de call to action, uma barra de destaque logo abaixo, né, da parte inferior do banner principal, do super banner ou do hero, ok? Como você desejar. Vamos clicar aqui no botão mais novamente, e aqui você vai encontrar outras opções. Vamos chamar aqui a opção de features. Talvez a gente tenha alguma coisa aqui no features. Talvez sim, talvez não. Vamos continuar procurando todas as categorias. Nós estamos procurando uma área que dê um destaque para um texto, tá? A gente pode colocar uma imagem, mas eu gostaria de utilizar só o texto. Vamos ver o que a gente consegue aqui para aproveitar e salvar tempo, para não deixar essa aula muito longa, tá bom? Ótimo, bacana, gostei dessa informação aqui, gostei dessa ideia. Esse aqui é um texto centralizado com uma chamada principal e uma subchamada, tá? Duas coisas importantes aqui, logo de cara, você já percebeu que quando a gente adicionou o bloco dentro da página, o bloco já veio com as informações de cores, dos estilos que a gente determinou antes. Então você percebeu que o botão veio no vermelho, que o texto veio um pouco mais escuro e o restante veio em preto, já respeitando a hierarquia das cores que você determinou antes. Isso é muito inteligente da parte do Breezy, ok? Então vamos dar uma cor aqui de fundo, só dar uma coloração aqui diferenciada. Vamos ver aqui se uma dessas cores aqui ela bate legal. Vamos ver. Eu acho que a gente pode seguir com essa cor aqui e vamos transformar esse texto em branco. Esse texto também vai ser branco e esse também vai ser branco, tá? Não estou mexendo no texto agora, não é minha intenção, mas a gente já vai trabalhar esse texto já, ok? Então essa aqui é a nossa entrada principal e aqui vem a chamada. Então qual que é a primeira frase da nossa chamada? Vamos voltar aqui no texto, aqui no bloco de notas que a gente já tinha copiado. Vamos abrir aqui um pouquinho mais e está aqui. Para fechar o ano, vamos colar, vamos copiar de novo, copia todo o texto,
seleciono o texto e vamos pintar de branco. Então vamos lá. Para fechar o ano, encontro de vinhos, pizzaria 1900, volta à cidade de São Paulo. E aqui embaixo nós vamos adicionar o restante do texto, texto adicional que também foi copiado aqui no nosso bloco de notas. Está totalmente copiado, então vamos aqui colar na nossa área de texto. Vamos pintar com branco também, seleciona o texto, vai na cor e pinta com branco. E vamos ver se a gente pode diminuir um pouco mais o espaçamento entre esses textos, o texto em si, né? Vamos ver o que a gente consegue aqui. O texto, talvez a gente possa aumentar um pouco mais esse texto, deixar um pouco mais chamativo. Vamos diminuir aqui a distância entre as linhas. Bacana. Muito legal. E agora nós já temos o texto para fechar o ano, o encontro de vinhos Pizzaria 900, volta à cidade de São Paulo. Como nós já tínhamos colocado São Paulo aqui em cima, vamos dar uma sugestão aqui, para fechar o ano, venha, ou melhor, participe do encontro de vinhos Pizzaria 1900. Por que a gente está fazendo isso? Porque nós já repetimos São Paulo em cima, então chega uma hora que é importante interferir no texto um pouco, para você ter uma liberdade para expandir um pouco a comunicação, tá? Então, para fechar o ano, participe do encontro de vinhos Pizzaria 1900. Aqui a parte inferior vem o texto, e aqui nós vamos colocar uma chamada de urgência, tá? Vamos aumentar essa informação aqui, deixar ela bem bacana, bem grande, e vamos pintar essa informação de amarelo. Nós não temos amarelo na nossa barra de cores, mas nós podemos pintar com a cor que a gente achar melhor, isso aí não tem problema nenhum. E nós vamos colocar aqui vagas ou ingressos limitados, garanta o seu hoje mesmo. E aqui nós temos um botão de ação, certo? Nesse botão de ação, nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Esse botão ele está vermelho, quase da mesma cor que o fundo, né? Então ele precisa chamar a atenção, que é justamente o botão que vai chamar a ação da compra do ingresso. Rodrigo, eu preciso usar esse botão? Necessariamente não. Você pode pegar um botão que você já construiu anteriormente e simplesmente transportar para a mesma área. Como é que eu faço isso? Clica aqui no botão que você já criou, garanta seu ingresso, duplica o botão, certo? Duplicou o botão, clica no botão, segura, não solta, arrasta até a posição anterior ao botão. O botão está aqui, ele é da mesma cor, por isso que você não consegue ver somente quando você passa o mouse. E aqui você não precisa mais desse botão, então você clica no botão e seleciona a lixeira para eliminar. Muito bem, nós temos um botão aqui que ele está com a mesma cor do fundo, mas quando você passa o mouse ele aparece. Como a gente resolve esse problema? Clica no botão e alinha, a primeira coisa é alinhar para o centro. Vamos alinhar aqui. Como que a gente alinha, Rodrigo? Toda vez que você clicar no botão de alinhamento, você vai alinhar para um lado. Então, cliquei uma vez, alinhou para o centro. Cliquei outra vez, alinhou para a direita. Cliquei mais uma vez, alinhou para a esquerda. E assim por diante. Cada clique que você der, olha, clique, 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 cada um deles significa uma posição de alinhamento. Então nós vamos clicar mais uma vez e vamos deixar no centro. Ótimo, resolvido o problema do alinhamento. Agora nós vamos clicar no botão e vamos trocar a cor inicial, que é a primeira cor do botão. A primeira cor do botão, ela é da mesma cor do fundo. Então vamos trocar agora para a cor inicial. Qual seria essa cor? Qualquer uma das cores que nós temos aqui, ou uma cor que vai chamar ainda mais a atenção. Que no meu caso, eu acho que vai ser bacana usar o amarelo que nós utilizamos no texto. Então vamos clicar aqui no amarelo e logo subir aqui o texto, o fundo para o amarelo. Então você percebe que logo aqui ele já fica amarelo no começo e quando passo o mouse em cima ele fica vermelho. Rodrigo, como é que eu troco agora o segundo estado do botão, a segunda cor? Clica na cor novamente. E aqui você tem algumas opções. Na lateral esquerda você tem a primeira opção, que é como o botão está. Tá?
A segunda é quando o botão ele passa o mouse em cima, você percebe que tem uma mão aqui. Quando você clica nele, você percebe que ele automaticamente já troca a cor, para você entender a cor que ele vai ficar quando você passar o mouse. Então agora você vai trocar por uma outra cor. Nós começamos com amarelo e agora vamos trocar para a cor mais chamativa que nós temos na nossa galeria de estilos, que é no caso o vinho claro, vamos chamar assim. Rodrigo, eu tenho o amarelo e o vinho claro, só que no amarelo o texto está em branco. Não é muito legal isso, certo? Não é. Então vamos lá, clica no texto. No texto você vai clicar nas cores e aqui na opção na barra superior da caixa de cores você tem as opções fundo, texto, borda e sombra. Clica no texto e qual é o primeiro estado do texto? Branco, porque ele está ali branco. Qual é o segundo estado quando eu clico na mãozinha aqui? Branco também. Só que o fundo muda. Então vamos de novo no estado principal e agora no estado quando o mouse passa por cima do botão. Vamos voltar novamente para o estado principal. Nós não temos interesse em manter a cor do texto branca, a cor do texto vai ser preta, para darmos um destaque maior. Olha só o que acontece. Muito legal, não é? Você também pode escolher a cor do fundo, ou qualquer uma das cores do seu estilo de cores. Mas nós vamos escolher preto para dar aquela força básica, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer no texto é dar mais força para o texto. Então você pode selecionar o texto, vir na opção texto, no ícone T de texto, e aqui você vai escolher a opção Semi-Bold. A opção Semi-Bold ela é do Overpass, então você pode clicar na opção Semi-Bold para dar uma força a mais. Você pode colocar Black Extra Bold, você pode colocar Extra Bold somente, ou Black totalmente. Então vamos deixar a opção Black como sendo a opção principal. E aí nós temos a nossa coluna de chamada de texto. Nós temos aqui, para fechar o ano, participe do encontro de vinhos Pissarianal 1900. E aqui, após o sucesso da primeira edição, continuamos a nossa parceria com o Senac São Paulo, realizando mais um evento reunindo produtores e importadores de vinhos de diversos países e regiões, além de atrações musicais e entretenimento para toda a família. Show de bola! Você vem aqui no canto e atualiza a sua barra. Então a nossa barra está pronta. Rodrigo, precisamos de alguma coisa nessa barra? Olha, honestamente, eu colocaria um fundo nessa barra. E um fundo que tivesse a ver com o momento do vinho. Só que tem que ser um fundo que não atrapalhe a visualização, a leitura, as palavras, as letras e assim por diante. Então vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Eu vou colocar aqui, selecionar no pincel, ou seja, no editor da sessão, eu vou clicar aqui nesse botão, venho aqui na opção de fundo, que é esse quadrado cortado ao meio, clico na opção da nuvem e eu quero agora selecionar um fundo para minha barra de elementos. Venho aqui na minha área de banco de imagens do meu curso e retomo o meu banco de imagens aqui em cima. Venho no meu banco de imagens e no meu banco de imagens eu vou escolher uma opção que seja larga, porque se você perceber, a área de texto é uma área bem larga, o texto fica centralizado, mas a área é larga. Então nós vamos escolher, quem sabe, esse fundo aqui, que é o fundo da foto. Eu vou aumentar até um pouco para você poder visualizar melhor. Esse fundo aqui, que talvez seja um fundo mais opaco, mais escuro, né? Vou selecionar essa foto. Aqui ele está falando que existe uma limitação do tamanho do arquivo. Isso é muito bom acontecer para você ver que muitas vezes a foto é muito grande para você trazer para o site. Então o que nós vamos fazer? Vamos voltar para o Photoshop. E aqui no Photoshop nós vamos abrir a imagem que nós estamos querendo. Eu vou abrir aqui a imagem do copo de vinho. Está aqui. E aqui nessa opção desse copo de vinho eu vou diminuir o tamanho da imagem. Ela está 5.760, não vai entrar nunca. O máximo que a gente recomenda é 1.400 a 1.600. Eu vou colocar 1.600 pixels de largura e dar OK. Vou salvar a imagem, OK? Vou salvar para a web, na versão internet, e vou salvar com 50% de qualidade e salvar na mesma ou sobrepor a imagem que eu tenho aqui. Muito bem. Volto no meu WordPress,
vou selecionar o arquivos na minha biblioteca de arquivos e eu vou selecionar o último arquivo que nós interagimos, que no caso seria esse aqui. O arquivo está subindo para a nossa base de dados, nós já alteramos o tamanho, já alteramos o peso, e agora é só selecionar e adicionar na nossa área de imagens. Rodrigo, adicionei a imagem, mas ela não está aparecendo 100%. Por que isso está acontecendo? Simplesmente porque a nossa imagem aqui, ela está sobre, na verdade, a nossa cor vermelha está sobre a imagem. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tirar a opacidade, ou tirar a força da cor em cima da imagem. O que nós vamos fazer agora? Clica no fundo. Aqui no fundo você percebe que o fundo possui uma cor, que nós já tínhamos colocado anteriormente. E aqui nós vamos clicar na cor. Clicando na cor, você tem duas barras de cores. Você tem a cor da seleção da cor, ou seja, qual cor você deseja. E na barra lateral, essa barra aqui, é a intensidade da cor. Se você quer intensidade 100%, 100% ou intensidade 0%. E agora você consegue ver a imagem perfeitamente. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o meio termo. Então nós vamos subir um pouco essa imagem, essa cor, até que o texto fique legível, porque o texto é a prioridade, texto é sempre a prioridade, e a imagem apareça no fundo apenas como um detalhe de design, certo? Feito isso, nós vamos atualizar e vamos retomar a nossa sequência no projeto. Essa parte aqui eu vou dar vou colocar um amarelo ainda mais amarelo, né? Vamos dizer assim, mais cheguei, para ele estourar bem, e talvez a gente possa colocar até um amarelo e dividir esse texto em branco. Eu vou selecionar metade do texto, vou vir aqui na cor, seleciono a cor e seleciono a cor branca. E agora eu tenho um texto com duas cores, amarelo e branco, tá? Essas duas cores elas ajudam a você entender mais ou menos na leitura o destaque, ingressos limitados, garanta hoje mesmo. Tá bem legal essa área. Para fechar o ano, talvez esse texto esteja um pouco grande, eu vou diminuir um pouco esse texto, vou colocar aqui 40, número 40, para dar um peso maior, talvez não 40, não, talvez 42, vamos fazer um 42, tá ótimo, 42. Muito legal e muito bom. É isso aí. Deixa eu só ver se a gente está com algum tipo de limitação na questão da largura. Sim. É justamente isso que eu queria fazer. Vamos lá. Aqui no Breezy existem configurações adicionais. Essas configurações te ajudam a ir mais a fundo no detalhamento do seu design, da sua página. Você percebe que esse texto está meio blocado, ele está meio junto, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos selecionar o texto, só clicar nessa área do texto e você vai ver uma engrenagem aqui. Essa engrenagem significa mais configurações. Clica na engrenagem e você vai ver ainda uma opção de mais configurações. Você vai mais a fundo. E pela primeira vez você vai ver o nosso painel direito, onde você tem muitas opções aqui. E você vai achar muito legal. Aqui, nesse lado direito, nós temos um controle de bordas e espaçamentos individual para esse objeto. Não é para a página toda, é apenas para esse texto. O que você vai fazer aqui agora é basicamente anular esses efeitos. Você tem uma altura, uma largura definida do lado direito de 27 pixels, você tem uma largura no lado esquerdo de 27 pixels, ou seja, o criador dessa seção, ele apertou o texto 27 pixels de um lado e 27 pixels do outro. Ele apertou assim. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar um pouco de espaço para esse texto respirar. Vamos dar espaço para esse texto poder abrir um pouco mais. Então o que você pode fazer? Você pode zerar diretamente na numeração. Pronto, apertei o 0 aqui e apertei o 0 aqui. O que vai acontecer? O texto abriu. Ele tem agora espaço para caminhar. Agora o que você vai fazer? Você pode direcionar automaticamente cada valor desse. Por exemplo, eu não quero que seja 0, mas eu também não queria que fosse 27. Eu gostaria que fosse talvez 15. Vamos colocar 15 na direita e 15 na esquerda. E fica um pouco mais coeso, mais aberto. Não tão aberto e não tão fechado. Fica no centro. Isso você pode controlar numericamente nas configurações mais detalhadas, ok? Essa é a nossa faixa, essa é a nossa área de chamada da introdução do evento e ela está pronta para você poder utilizar da forma que você achar melhor.
beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula, nós vamos colocar a próxima layer, ou a nossa próxima seção da página, seguindo o nosso texto, que vai ser degustações. Então, essa vai ser a próxima área da nossa página na aula a seguir, tá bom? Um abraço, nos vemos na próxima.